Você sabia que esse vídeo foi tirado lá da roxinha? Pois é, faço live lá dia sim, dia não, sempre às 6 horas. Segue lá pra não perder. O último react de hoje. Vamos pro último react de hoje. Vou estar comendo, então possivelmente vou falar menos. Você é o último humano no mundo, mas você não está sozinho. Um vídeo do Mano Daishi. Mano Daishi é hype. Eu gosto do Mano Daishi. Inclusive eu vi dele. Eu vi o vídeo de Alien Space. Alien Stage na Space. Muito bom, inclusive. Muito bom. Ele me fez gostar de Alien Stage. Alien Stage, por si só, é uma obra muito boa. Deixa eu dar play aqui pra nós. Você é a última pessoa na Terra. E a única coisa que resta pra você fazer é pensar. Pensar sobre o que você fez quando tudo estava normal. Pensar sobre o que você deixou de fazer. As oportunidades perdidas. Os planos que, de repente, foram levados com o resto da humanidade. Eu não fiz porra nenhuma. Meus planos, foi tudo por água abaixo. E o que eu não fiz, eu me arrependo até hoje. Por não ter feito. Todos partiram. Todos. Mas mesmo assim, você não está livre. Você é a última pessoa na Terra. Mas não significa que você não está sozinho. Virou Silent Hill essa porra agora. Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e sejam E aí, bem-vindos a Daish? mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês o diário da última pessoa no planeta Terra. Essas gravações foram feitas por um homem sem nome, que passou seus dias tentando sobreviver em uma realidade onde todas as pessoas do planeta simplesmente sumiram. Essas gravações foram resgatadas de algum modo e vieram parar no nosso mundo, sendo postadas no canal The Glendale Archives. E bom, não existe explicação para esse acontecimento, além de não existir um objetivo grandioso como descobrir a verdade e tentar fazer as coisas voltarem a ser como eram antes. Isso que vamos ver é o diário de um homem que simplesmente aceitou a situação em que ele está. Mano, eu não acho que tem não tem muito o que fazer nesse tipo de situação. Imagina se você mesmo acorda. Tipo, bum. Você acorda, você tá sozinho no mundo. Você não tem muito o que fazer. Você não tem muito o que fazer, você só tem que aceitar, tá ligado? Ou você se mata ou. Não, calma aí. Calma aí. Ou você se churrasca, ou você. Tá ligado? Ou você entra em surto psicótico, ou você só aceita e vive sua vida, mano. Você sabe que morrer de fome, morrer de sede, você não vai. Fome e sede, você não morre. Tédio, possivelmente você vai morrer de tédio, porque não vai ter ninguém pra jogar online, não vai ter. Os jogos single player vão acabar desistindo. Você vai enjoar de muita coisa. É, nossa, caramba, isso é realmente a situação bem merda, velho. muito o que fazer em um caso como esses, mas enfim, não achem que tudo vão ser flores. Os humanos partiram e outra coisa ficou no lugar, e essas coisas não são nada amigáveis. Antes de irmos pro vídeo, eu peço que se você gostar, deixe o seu like, comentário elogiando, reclamando e dando recomendações de vídeos, e por favor, se inscreva para que a gente bata a meta de 1 milhão de inscritos. As redes sociais, canal de jogos onde eu faço lives e também camisetas da loja vão estar aí na descrição. Dá aquela moral e receba um abraço grátis. Eu amo vocês. Também te amo, Daishi. Os Tamo Nesters junto. me encontraram. Dia 8, vivendo nessa casa que eu encontrei. O nosso protagonista então dá as caras, só que ele não diz o seu nome, então eu vou ter que ficar chamando ele de O Homem.
O homem inicia o vídeo naquele formato clássico de vlog e nos dá algumas informações sobre a sua situação atual. Ele encontrou um lugar onde ainda tinha energia e que ele poderia comer, dormir e também tomar um bom banho. Como ele não nos conta o que de fato aconteceu com o planeta, já que ele também não sabe o que aconteceu para todo mundo Eu tenho um chute. Invasão alienígena ou arrebatamento. É um desses. Calma aí que eu tô mastigando. É um desses. Ou ele foi arrebatado. Ele não. O pessoal foi arrebatado, ele ficou. Não sei porquê. Ou todo mundo foi abduzido e não achar, e ele não. Por algum motivo. Ou todo mundo só sumiu mesmo. Thanos estralou o dedo, ao invés de levar metade. Levou metade das raças existentes na galáxia, metade na Terra fazia parte dessa metade. só nos resta supor olhando para a situação ao redor do protagonista. E de fato, parece que todo mundo foi abduzido e agora estão em um lugar melhor. Não parece que aconteceu uma guerra ou algo do gênero. Tudo tá intacto. Não chega nem a aparecer um apocalipse, por exemplo. Na real, é a mesma coisa de você sair na rua 5 da manhã com a única diferença que a velha fofoqueira não tá mais lá. Não existem sinais de violência, de conflito. Tudo está no seu devido lugar, porém sem as pessoas. O homem então transforma a casa na sua principal base, mas diz que não pretende ligar as luzes por motivos óbvios. Se depois de tanto tempo ainda existiu uma alma na Terra, ele não quer apostar se a pessoa vai ser boa ou ruim. Então, por questões de segurança, é melhor manter tudo apagado para não chamar a atenção. But last night I messed up like an idiot. I leaned against the light switch and I turned on the living room lights and the house lit up like a jack-o'-lantern. Ah, tá tudo bem, cara. Erros assim acontecem. Isso não seria um problema se esse pequeno acidente não tivesse chamado a atenção disso aqui. Meu Deus. Agora algumas coisas fizeram mais sentido. O homem não tinha medo de chamar a atenção de outros seres humanos. Ele tinha medo de chamar a atenção deles. Um segundo com as luzes ligadas e já foi o suficiente para essa coisa surgir da mata e ficar observando a casa pela madrugada inteira. O nome dado para as criaturas era Nesters. Em tradução literal, seria algo como aninhadores. E eu não quero nem saber como seria um ninho dessas coisas. Enfim, mais um dia havia começado e o homem precisava fazer compras e preparar pequenas surpresas para esses Nesters. Ué, fazer compra no mercado que não tem ninguém é meio... Tá ligado? Ele não é meio que compra. Ali é só um pega e leva. Quase perfeito. A luz ainda funcionava no mercado, o que significa que dava para explorar lá tranquilamente em teoria. Suprimentos não faltavam por ali, e só de bater o olho a minha teoria de que as pessoas óbvio, né? só evaporaram se concretiza. Tudo tá no seu cantinho. Parece que ninguém ficou com medo e levou todo o estoque de papel higiênico, assim como foi há alguns anos atrás. Enfim, compras feitas, hora de voltar para casa. Que deixa ainda não tinha mano. terminado. Era a hora das armadilhas. O homem não estava 100% seguro na casa. Como podemos ver, na noite anterior foi só ele dar um leve descuido e já foi o suficiente para um Nester aparecer e acabar com o sossego. A casa tinha 3 pontos fracos. O primeiro era a janela da sala da caldeira. A janela não possuía um cadeado, então o homem colocou um fio para que o Nester acabasse se desequilibrando e logo à frente ele colocou, uma faca apontada para cima. Uma queda fatal. Eu recomendaria instalar um cadeado também, mas não dá para saber a força real desses bichos. Então uma armadilha dessas não é de todo mal. Uma informação interessante sobre os Nesters que o homem acaba soltando. Nesters têm de 6 a 7 pés de altura. É só levar pra quem pagar? É exatamente, mano. Tipo, naquele mercado era só levar. É bom coração. É pra ele manter bom coração. Vai que é quase gorfei, perdão. Vai que é o arrebatamento. Vai que é o arrebatamento e ele tem que provar ali que ele merece pro céu. Tá ligado? E traduzindo para o PTBR, tá em torno de 1,80 m a 2 metros.
Ave Maria. Muito baixinhos, já dá pra adotar e chamar de princesa. O segundo ponto fraco da casa era a porta do porão, que era impossível de ser fechada por problemas da própria casa. Um homem armou o sistema conectado a um gravador que reproduzia a sua voz assim que a porta fosse aberta. Assim, a sua voz gravada iria atrair o Nestor até o banheiro, que escondia uma arma com mira laser. No primeiro sinal de movimento, um tiro bem na barriga. Terceiro ponto fraco, a passagem da varanda. Passagem essa que levava à porta do porão. Na minha opinião, essa é a armadilha mais brutal. Na porta foi colocado um monte de fósforos que acenderiam assim que a porta fosse aberta. Próximo desses fósforos estava uma garrafa cheia de líquido inflamável, que também ficaria a noite inteira vazando. Quem tivesse o azar de abrir aquela porta, ganharia uma bela queimadura. Na verdade não, ficaria só o pó. Chegando no turno da noite, o homem cozinha e nos ensina a fazer um frango à parmegiana. Finalmente eu vou conseguir aprender. A parmegiana calmo e silencioso agora. nessa parte do vídeo. É apenas o som do vento e a voz calma dessa pessoa. Diferente de outras histórias que vocês veem aqui no meu canal, o que temos aqui não é um clima mórbido com a pessoa assustada ou então desesperada. Nesse momento, você não sente medo, você se sente solitário. Ou na verdade, a solidão desse homem consegue nos atingir profundamente. Sejamos francos, nada mais solitário que um homem cozinhando frango à parmegiana no completo escuro e silêncio. Algumas pessoas sentiriam paz com isso, mas muitas outras iriam temer um momento como esses. São nesses momentos de paz que os nossos pensamentos começam a ficar no volume máximo. Coisas que temos que fazer e não sabemos como, histórias mal resolvidas com outras pessoas, aquela prova que tá cada vez mais perto, tentar descobrir como sobreviver a mais um dia de trabalho. São inúmeras coisas que nossa mente começa a prestar atenção quando o silêncio chega. Eu fico me perguntando, será que se eu ficasse sozinho no planeta, eu ainda pensaria nessas coisas? Eu sentiria essa ansiedade? Ou será que, com tudo isso indo embora, eu finalmente conseguiria dormir em paz, sem passar pelo menos uma hora pensando em tudo que aconteceu e mais uma hora pensando no que pode acontecer na minha vida? Para esse homem, o nosso protagonista, parece que esse silêncio fez bem, mas não anula o fato de que ele ainda se sente sozinho. É como se ele estivesse em dívida com as pessoas, de forma emocional principalmente. Ele tinha uma dívida, ele nunca havia se envolvido com os problemas dos outros e dedicado tempo a isso. E bom, não é algo que eu pessoalmente gosto de fazer, se envolver com o problema das outras pessoas. Porém, quando mano, existe... tipo, a solidão não, a solitude. A solitude ela é muito boa em certos quesitos. Solitude não, ela é boa no caso. A solidão em si, ela é meio peba. Meio peba. Porque solidão é você ficar sozinho de forma indesejada, tá ligado? Ele tá na solidão, não é solitude. Então, tipo, normalmente quando a solidão vem, você realmente vai receber esse tipo de enxurrada de pensamentos. Mas normalmente o que você faz assim pra não perder a cabeça e se manter ainda no lugar, você para, respira, pensa um pouco e vê se realmente e tenta achar um caminho pra isso, tá ligado? Você não precisa justamente começar a entrar ficar ansioso, ter ansiedade por causa desses bagulho. Mas, tipo, não é o que tá no meu controle, não é algo que tá no seu controle também. Você possivelmente vai ficar. Eu, nessa situação dele, já tava maluco. Imagina, você tá sozinho no mundo com a porra de uns bichos de 2 metros te, querendo te cortar no meio. Mano, tá ligado? A sensação constante de estar sendo observado também por conta desses bichos também não ia tirar sua paz, tá ligado? Então eu acho que você não ia ter esses pensamentos, mas por conta dessa sensação de estar sendo observado constantemente por causa desses bichos. Mas tá sozinho também. Tipo, é uma luta grande, tipo, essa sensação de estar sendo observado junto com. Como que fala? Junto com essa. Junto com essa sensação de solidão. Você estar sozinho no mundo, você teria que enfrentar isso, tá ligado?
Isso é meio peba. Mais uma alma viva no planeta, até mesmo resolver as merdas dos outros faz um pouco de falta. Ainda sobre esse assunto, o homem diz que ele era diferente antes. Ele estabelecia muito bem o tempo dele. As pessoas podem ser egoístas com relação ao seu tempo, e sempre que elas puderem, elas vão tirar tempo de você. É por esse motivo que não vale a pena ser o bom moço sempre. Se você der a mão, muita gente não leva nem só o braço, aproveitam e levam logo as 2 pernas. E eu tô falando sério, tem gente que é desse jeito. Era por esse motivo que esse cara odiava estar em um emprego. Só porque ele estava sendo pago, o chefe achava que podia tirar 100% do proveito dele. Você sempre faz tudo que o seu chefe manda, por mais fútil que seja, pois afinal de contas, ele tá te pagando. O dinheiro criava uma relação muito... Isso, mano, isso é muito peba na sociedade em si. Tem muitos gerentes, muitos chefes, eles fazem isso muito. Aqui no Brasil, inclusive, eles fazem isso, tá ligado? Tipo, eles sempre vão ficar pressionando funcionários de cargos menores para eles gerarem mais lucro. Aí esses funcionários pressionam outros, aí acaba. Mano, aí tipo, fica nesse loop infinito, tá ligado? No meu caso foi assim, quando eu trabalhei aí um tempinho no fast food aí, mano, foi assim. É muito peba, muito peba. Você constantemente sendo pressionado para você fazer um trabalho. E ninguém nunca vai parar, tipo, quando você tá mal e faz o serviço mal, ao invés de se perguntarem, não, você tá bem, vamos ali conversar, não. Aí tu fala, não, tá fazendo errado, que não sei o que. É foda, mano. É foda. nojenta com as outras pessoas, e disso o homem nunca vai sentir falta. Essa parte do vídeo é um grande desabafo sobre como o mundo antigo funcionava. Um mundo que prioriza que você esteja em constante movimento, mesmo que esteja sofrendo, ao invés de se acalmar e ter um momento de tranquilidade. Uma coisa engraçada sobre esse desabafo do nosso protagonista é o quanto ele consegue ser real. Na parte onde ele fala sobre a sua família, ele conta várias coisas que são fáceis de se identificar. Por mais que eu sinta falta dos meus parentes, eles ficavam pedindo para que eu comprasse um telefone, e eu sempre dizia não, pois a partir do momento em que eu tivesse um telefone, eu estaria disponível a hora que eles quisessem, e eu não queria isso. Às vezes, eu só queria ficar sozinho. É como se a comunicação moderna tivesse roubado a vida. As pessoas estão tão próximas o tempo inteiro e têm acesso quase ilimitado à vida das outras, e em troca, a paz vai embora. Por que querer ficar sozinho precisaria de uma justificativa? O homem não conseguia, de fato, se conectar com as pessoas do jeito que ele queria. Ele tinha um desejo tão bizarro pela paz que acabava se afastando das outras pessoas, para que assim ele não precisasse criar laços e expectativas, para que ele não ficasse incomodado e pudesse descansar finalmente. Era como se a vida desse um desafio para ele. Cresça, crie conexões com as outras pessoas. E o homem dissesse não para isso. Era mais fácil dizer que as outras pessoas apenas queriam usar o tempo dele, ao invés de apenas quererem se aproximar genuinamente. Sim, de fato vai ter gente que vai querer puxar o nosso tempo inteiro pra elas. Só que isso não acontece com todas as pessoas. Tem gente que é legal. Basicamente, ele nos deu um tutorial de como se isolar. E eu peço pra você que tá vendo esse vídeo, não cometa esse erro. Até o protagonista percebeu isso, pois ele diz: quando essa dor ficasse insuportável, eu disse pra mim mesmo que eu compartilharia ela. Então, o meu irmão morreu. E quando esse dia chegou, eu não consegui compartilhar a dor. A dor nunca vai embora, ela é insaciável, mas mesmo assim, ela nunca parece o suficiente para ser compartilhada com os outros. É irônico que uma pessoa que passou por tantas coisas e tinha acabado se isolando tenha parado em uma situação como essas. Um mundo sem nenhuma pessoa. Só que ele diz pra si mesmo: do jeito que eu reencontrar outras pessoas, eu então vou dizer: I am likable and I attract genuine connection. Mano. É desse ponto, né, mano? Desse ponto que, tipo, não guarda tudo pra si, tá ligado? Nunca guarde tudo pra si. Sempre tenta conversar do que você tá sentindo, tá ligado? Porque senão você vai acabar. Mano, vira uma bola de neve, você vai perder o controle da situação mais do que deveria e vai possivelmente acabar fazendo alguma merda. Que você vai se arrepender amargamente depois. What am I seeing right now? Pegou o bicho. That's fine. That's definitely fine.
Ele pegou um dos bichos. Pegou um dos bichos. Quatro dias antes. 81 dias sem ver uma pessoa. Finalmente uma métrica para nos localizarmos na história. Quase 3 meses sem nenhum humano. Antes que muitos de vocês se perguntem, a história vai e volta no tempo algumas vezes. Além de que na descrição de cada fita temos um comentário do arquivista, outra figura misteriosa que está analisando essas fitas e postando elas no nosso mundo, dando a entender, assim como eu disse no início, que esse homem ou não é da nossa mesma realidade ou simplesmente veio parar aqui. Já assisti essas fitas inúmeras vezes, principalmente durante a edição, a ponto de tudo ficar muito confuso. Eu preciso de olhos frescos e aguçados para dar uma olhada e perceber qualquer coisa que possa ter perdido. Você vê alguma coisa que nos diga mais sobre onde ele está, ou então teoria sobre esse mundo vazio? Por favor, comente abaixo. O homem está se preparando para viajar para o norte, partindo em direção para as colinas da região. Ele havia encontrado um mapa que o ajudaria a se localizar, e também estava equipado com um rádio que detectava frequências em até 8 km. Se ele apontasse o rádio para algum lugar e ele fizesse barulho, ele não iria para aquela direção. O mapa levava para 3 localizações: o shopping, uma galeria subterrânea e algum tipo de museu. Eram todos lugares que antigamente eram extremamente movimentados, então se ainda existisse alguma pessoa na Terra, esses seriam os locais. O homem estava bem otimista para ir até esses locais, porém, chegando no shopping... Nossa, mano. Mano, era extremamente... situação de espaço liminar isso aí, velho. É situação de espaço liminar. Olha aí, mano, tudo vazio, mano, um shopping vazio. Nossa senhora, mano, dá agonia. Dá agoniazinha. Tá ligado? vazio, lembrando até mesmo um pouco de The Oldestville, aquele shopping miserável que até hoje me dá arrepios. E o fato de ser um lugar amplo e aberto perturbava o homem. Ele conseguia ver tudo, e se caso ele precisasse se esconder, seria muito difícil. O homem então ouve um som um pouco distante e decide verificar o que era. A clássica mania de protagonista de horror de ir ver de onde tá vindo o som. Ele então entra no corredor e... É o bicho. Tem um bicho ali. Felizmente, não era nada, a não ser por esse som. Notaram? O som de algo respirando perto da câmera. O homem estava sendo seguido e observado de longe, e não tinha como ele saber disso. Foram cerca de 1h30 andando pelo shopping, sem nada diferente acontecer. O som vinha de uma das salas do lugar, mas não era nada. Talvez algum equipamento tivesse ficado ligado em looping após as pessoas terem sumido. Também já era tarde, e o homem tinha que ir embora o mais rápido possível para o próximo local. Ele não podia ficar do lado de fora enquanto estava à noite, e um certo alguém estava por perto. Ô, louco. Ó o cavalinho. O nome dele era Mr. Whiteout. E sim, o homem já verificou e tem certeza que aquilo não é uma pessoa. Ele não fala, não tem rosto, é apenas uma sombra que perambula e persegue. E além disso, parece não chamar a atenção dos Nestes. Não dá pra confiar nessa coisa. A próxima parada eram os túneis subterrâneos do Salgão B. Mano, coisa envolvendo subterrâneo não vai dar certo, mano. Ele se pá, ele vai encontrar o ninho ali. Tá ligado? Ele se pá, ele vai acabar encontrando o ninho ali. No ninho desses bichos. Deixa o like. Nos túneis, o homem esperava encontrar um meio de transporte, algo que o levasse para outra cidade, por exemplo. Porém, aquele lugar só conectava as outras partes da cidade, tendo algumas lanchonetes e escritórios subterrâneos. Não era nada demais. Saindo dos túneis, o homem então toma a decisão mais burra até o momento. Ele estava a 3 horas de distância da base e decidiu matar tempo. Se tem uma coisa que você não pode fazer em uma situação dessas, é perder tempo. Mas tudo bem, né? Ele começou a ir para áreas certamente perigosas. O cara literalmente foi atraído por uma voz que chamava ele para uma loja de sorvetes. E adivinha? Tinha Nestes lá dentro. O ninho deles.
No vídeo Puta dá pra ver dois merda, bem colhidos. velho. Que Na cara escuridão, burro, eles estavam velho. ali, só esperando uma movimentação brusca pra ficarem ativos e perseguirem um homem. E com todo esse tempo perdido do lado de fora, a noite caiu e ele tava muito longe de casa. Por sorte, ele sobreviveu ao encontro com os Nesters. E coloca sorte nisso, pois no meio do caminho, isso daqui aconteceu. Nossa senhora, mano, que cara burro. Agora mais afastado das cidades, o que salvou o homem, acredite ou não, foi um playground, onde ele conseguiu dormir dentro do escorregador. Eu acharia muito engraçado se ele acordasse com o Nester com o rosto grudado com o dele, ou então com algum deles puxando suas pernas. Só que isso não rolou. Mais uma vez, ele teve sorte e sobreviveu. Eu até entendo ele dormir em um lugar mais fechado e claustrofóbico. Ele não tinha tempo de verificar locais amplos para ter certeza que tinha um ninho das criaturas. E até ele encontrar uma boa casa, já iria amanhecer. Era praticamente uma corrida contra o tempo. Pelo menos isso, ele notou que não tinha tempo nenhum. Ao amanhecer, a viagem continuou e a próxima parada era a casa de taxidermia. Que lugarzinho bom pra ir sozinho. Uma casa onde existem figuras bem próximas da aparência humana, mas que são bonecos sem vida. Além de animais que estão no mesmo estado. Parando pra pensar, até agora a gente não viu um traço de vida animal nessa série. Será que eles também sumiram? Enfim, mais uma viagem perdida, não tinha nada naquele museu. Na volta pra casa, o homem começou a pensar sobre os Nesters, essas figuras que nós mal conseguíamos ver durante a série, porém que já sabemos um pouco do comportamento. Eles sempre aparecem sorrindo, eles viviam na escuridão e possuem um comportamento extremamente volátil. Do nada, eles estão calmos e ficam violentos e histéricos. Quando um aparece em algum lugar e se estabelece, a infestação ocorre logo em seguida. Eles se parecem com humanos, porém tem algo muito estranho neles. É isso, os humanos virou esses bichos. Os seres humanos viraram esses bichos. Na verdade, mano, eu acho que isso é sinônimo para arrebatamento, mano. Quem Nester virou o ser humano do mal e o restante do pessoal foi arrebatado pro céu. É isso. É isso que eu tô pensando. O que é? Era hora de ir para o sul. Vamos ver o mar. Fita 3. 9 dias antes. A última fita me fez achar que seria uma continuação direta da segunda, o caminho para o sul. Porém, eu tava enganado. Cronologicamente, essa fita é a primeira de todas. Pelo menos até o momento, em que todas as fitas foram lançadas nesse sentido. As mais novas primeiro e as mais antigas por último. A fita 2 se passa no dia 8 de dezembro, e essa que veremos agora se passa no dia 29 de novembro. O início da fita marca uma decisão importante que o homem toma. Ele decide sair da cidade que ele estava desde que todas as pessoas sumiram. A cidade era um dos ambientes mais perigosos para se estar naquele momento. Todos os dias, Nesters apareciam próximos ao apartamento do homem e tornavam a convivência um verdadeiro inferno. Qualquer dia, um deles poderia simplesmente quebrar a porta e acabar com a vida do último humano do planeta. Então, com isso, finalmente era hora de sair, explorar o mundo e largar aquela rotina. Eu não sei vocês, mas dá pra conectar muito essa ideia de ficar preso no apartamento evitando figuras humanas com o fato do protagonista se isolar dos outros. E mais uma vez, aqui vem a ironia. Ele só saiu do seu apartamento e da sua rotina quando o mundo acabou. Ele só se tornou livre e largou a solidão de um cômodo frio e escuro quando o mundo ficou em silêncio e se tornou o lugar mais solitário possível. E eu não vejo isso como algo bom. Na verdade, muito pelo contrário. Algo extremo como o sumiço da humanidade teve que acontecer para que esse homem largasse um péssimo hábito. E quando ele tomou a decisão, já era tarde demais. O homem então decide para o norte, em busca da casa onde ele cresceu. O que dá uma camada a mais para essa base que ele decide se estabelecer. Aquilo não era uma casa aleatória, mas sim um lugar cheio de lembranças, onde ele conhecia cada cômodo da melhor forma possível. Era reconfortante estar ali, e se fosse para cair, que fosse um lugar em que ele tinha tanto carinho guardado no peito. Para chegar na casa, o caminho mais rápido era cruzar as montanhas geladas ao invés de simplesmente contorná-las. Esse foi o primeiro grande desafio da jornada, caminhar na floresta. Eu acho que o protagonista tem fobia social. Eu acho que é isso. Acho que é isso que se retrata ele, tá ligado? Acho que tem uma fobiazinha social. É por isso que ele tá assim, tá ligado? Eu sinto que é isso. Opa. Eu sinto que é isso que ele tá sentindo, tá ligado? Eu acho que ele é um protagonista com fobia social que não se é dedicado pra nada. Aí ele teve que tomar um puta do empurrão, ele teve que tomar um puta choque de realidade pra ele começar a sair.
evitando o máximo possível todos os Nesters que poderiam se esconder por ali. Quanto mais a noite caía, mais os Nesters despertavam, e a situação ficava cada vez mais óbvia. A floresta estava lotada das criaturas. O sorte, o homem encontra uma casa no meio daquele deserto de neve, um chalé no meio das montanhas, e que em teoria estava seguro para se estabelecer e passar a noite. E detalhe, eu disse em teoria. Nossa senhora, vai estar com os bichos aí, mano. Tá com os bichos aí, mano. Nossa senhora. Porém, fiquem calmos. Ele não invadiu a casa, apenas ficou observando de longe. Na manhã seguinte, o homem saiu de casa cedinho pela manhã e se deparou com uma das vistas mais bonitas que ele poderia ter. O lago, completamente azul, dava um pouco mais de perspectiva sobre as coisas. A beleza da natureza, calma e silenciosa, dava energias e um pouco de alegria para o homem. O tempo foi passando, o homem ocupava sua mente e a neve aos poucos ia cessando. Quando ela começou a derreter e as árvores voltaram a ficar mais espessas, o homem sabia que deveria continuar a jornada, deixando para trás naquele chalé acolhedor. Infelizmente, descer a montanha demorou um certo tempo, e sabemos o que acontece quando a noite chega nesse mundo. Isso tá parecendo, tá me passando a vibe de Dying Light, tá ligado? Uma vibe Dying Light. De dia tá até que suave, tem os bichos fudidos, mas não é tão fudido assim. E de noite que sai os fudidos, os volátil fudido lá. O jantar. Essa parte do restaurante é um pouquinho curta. É só mais um dos pontos em que o homem se estabelece na série, então não tem muito problema pularmos essa parte. Enfim, ao amanhecer, o homem continuou a caminhada, e em pouco tempo ele finalmente tinha encontrado seu objetivo, o limite do seu antigo bairro. Ele finalmente havia chegado em casa. Mesmo que fosse um bairro dos subúrbios com poucas pessoas morando nele, o homem ainda deveria tomar cuidado com a presença de Nesters. As chances deles estarem ali eram baixas, porém ainda existiam. O homem encontra sua casa, corre em direção a ela e abre a janela do porão, posicionando seu rádio no local com o volume no máximo para tentar atrair alguma possível criatura que poderia estar formando um ninho no lugar. Por sorte, nada apareceu. E bom, era hora de visitar e relembrar momentos da infância. O homem sente a clássica nostalgia, vendo os antigos cômodos, os móveis e até marcas que ele deixou com amigos enquanto brincavam de forma totalmente desleixada pelo local. Ele finalmente lembra o quanto foi feliz. Enfim, a casa estava checada, estava tudo certinho, era seguro se estabelecer ali. E além disso, aquilo era uma ótima base. Tudo que ele precisava era acender a lareira para preparar o jantar. E bom, aqui temos o tutorial de como montar uma lareira com óleo de motor velho e serragem. Bom, eu adoro o fato de que a última pessoa que sobrou no mundo é filho do Imerê. Alguns dias foram passando e o homem se sentia seguro na casa, até que uma noite ele encontrou algo. Ah, meu Deus do céu. Vai ter um bicho aí. Because, like an idiot, I didn't check every nook and cranny of this place, and I found. Ah, meu Deus, ele encontrou o bicho. I found a nest. O homem havia encontrado um ninho de Nester, exatamente no mesmo lugar onde ele havia entrado. Esse foi um dos piores vacilos que ele poderia ter cometido. A ansiedade era tão grande para explorar mais uma vez a antiga casa que ele não tinha percebido logo na entrada que o lugar já tinha dono. Era tarde demais para procurar por outro lugar para ficar, então vocês devem imaginar o desespero do cara. O Nester que vivia ali poderia voltar a qualquer momento. O homem tenta não se abalar com isso. Ele tenta se convencer que aquele ninho estava morto e que estava tudo bem. Ele então faz os preparativos para cozinhar e mais uma vez descansar tranquilo com uma boa noite de sono. Não. Ele tá aí, ai, meu Deus, vai morrer, capapu pra caralho, mano. Nossa senhora, mano. Eita, como esse cabelo é burro, mano. Ele vai abrir a porta e o bicho vai bater nele. Nossa, eu odeio esses momentos, cara. Esse momento de tensão, velho. Eu odeio. Hello?
Nossa, ele grita ainda, meu Deus, Eu mano, acho que que aquele cara ninho burro. não tava tão morto assim. Até o momento, essa é a história de The Glendale Archives, já que eu tenho certeza que essas não foram as últimas fitas encontradas e editadas pela arquivista. No contexto da série, e isso é uma informação dada em uma das descrições dos vídeos, as fitas foram encontradas há cerca de 4 anos por uma equipe de pesquisadores da região da Pensilvânia. Então realmente, esse cara clipou para algum tipo de backrooms de alta escala. E o grande mistério da série não é nem sobre os Nesters, mas sim como é que isso aconteceu? Se continuarmos nessa linha de sempre mostrar o passado do homem, não duvido que hora ou outra chegaremos no dia onde ele acordou e todos haviam desaparecido. Ainda temos um vídeo extra chamado Eu Não Quero Melhorar, e é mais um dos momentos de reflexão do protagonista nesse mundo, sobre o fato dele não conseguir se curar dos seus maus hábitos, dos seus traumas e também dos seus lutos do passado, simplesmente porque ele não quer, como se isso fosse um vício dele, como se sua mente tivesse se acomodado a ficar naquele estado. Esse vídeo é a prova cabal sobre o estado de depressão desse homem, que mesmo quando sentia dor, não conseguia colocar ela pra fora e também não conseguia reunir forças pra melhorar. Agora, imagina passar por isso em um mundo sem ninguém pra conversar. Eu recomendo fortemente que todos vocês assistam esse vídeo. Ele tem uma pegada mais lenta ainda do que os outros, só que talvez nesse vídeo você consiga encontrar algo que te motive a falar pra outra pessoa o que você tá sentindo. Um dos motivos de eu trazer essa história aqui para o canal não foi pelos momentos de susto ou pelas loucuras que ocorrem durante a jornada, mas sim porque é uma história lenta e que foca em falar muito mais sobre nós como pessoas e nossas relações com os outros. Além de trazer um protagonista que, sendo sincero, eu acabei me identificando além da conta. Ele não é um estrategista, ele não é uma pessoa especial, ele não é alguém super carismático. Ele é uma pessoa assim como nós, que tem medo de falar o que sente, dispôs aos problemas e não tem força pra conseguir superar eles. E ver esse reflexo tão escancarado nos faz pensar: putz, eu também sou assim e eu não percebi. A diferença é que todas as pessoas do mundo não desapareceram pra nós. Nós ainda podemos procurar ajuda, conversar e ao menos tentar ser melhores a cada dia. Pelo menos pouquinho. Infelizmente para esse homem, ele ainda vai ter que sobreviver a esse mundo. E de verdade, eu espero que ele tenha conseguido sair desse lugar. Enfim, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like, comenta e se inscreva. Esses vídeos são um trabalho extremo e quando vocês reconhecem o meu esforço, eu sei que eu tô no caminho certo. O meu nome é Daishikawa, eu agradeço aos membros e a vocês que assistiram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, o triângulo é apenas uma máscara. Gostei, mano. Gostei. Dá like pra nós aí, dá? Dá um likezinho.